recordando para vocês, a folha que vocês estão recebendo é um resumo da primeira linha de terapia cognitiva que saiu no mundo. Ela foi criada pelo Albert Ellis lá na década de 60, chama terapia racional emotivo-comportamental. Existem vários livros de terapia racional emotivo-comportamental que vocês podem comprar pela internet. São muito bons, porque são práticos, objetivos, não tem enrolação e mostram como resolver os problemas no dia a dia. O Albert Ellis, trabalhando com milhares de pacientes psiquiátricos, fez um resumo das crenças comuns à maioria desses pacientes que sofrem de ansiedade e depressão. Ele resumiu as crenças em 12 ideias, que são essas 12 crenças que aparecem aqui na folha. E ele sugeriu pensamentos alternativos para estas crenças. Então, um exercício que é muito eficaz é vocês, todo dia, pegarem uma, duas, três dessas crenças e lerem principalmente a versão das afirmações lógicas, que mostra como abordar essas ideias que aparecem na nossa cabeça de uma forma mais adulta, racional e principalmente realista. Uma coisa que o Albert Ellis fala é o seguinte: se o ser humano simplesmente pensasse de forma realista, de uma forma mais racional, a maioria dos problemas de sofrimento emocional ia deixar de existir. É uma afirmação simples, mas muito revolucionária. É impressionante como praticamente a maioria dos problemas de saúde emocional desaparece. O nosso sofrimento emocional, em grande parte, é causado pela nossa maneira errada de pensar. Quando eu digo errada, é não realista. Nós criamos expectativas falsas. As nossas expectativas são loucas. Não é à toa, por exemplo, que a maioria dos casamentos dá ruim. Porque as expectativas que as pessoas levam para o relacionamento, eu não sei nem se Deus seria capaz de preencher essas fantasias. É uma coisa maluca. Ele vai me entender, vai só de olhar para mim, ele vai saber o que eu quero. Se ele me ama, ele vai olhar para mim, já vai saber o que eu quero. Coisa louca! Ele vai me completar. São expectativas que nenhum ser humano normal pode cumprir. A única pessoa que pode te completar, gente, é você mesmo. O outro vai servir de apoio muitas vezes, vai ajudar dentro das possibilidades dele ou dela. Eu dei um exemplo, do casamento, mas não é só isso. Relações entre patrão e empregado, entre vizinhos, entre amigos. Gente, como amizades são fáceis de desaparecer com o tempo. Porque tem um ditado em inglês que diz assim: intimity breeds contempt. A intimidade gera o desprezo. Por que intimidade gera desprezo? Por que existe esse ditado? Porque as pessoas têm a tendência, à medida que convivem intimamente umas com as outras, de irem criando cada vez mais cobranças, expectativas irrealistas, fantasias. E aí, uma hora, o relacionamento tem que romper. Não tem como manter uma coisa mágica dessas. A gente pensar de uma maneira que não é realista vai gerar sofrimento emocional. Então a gente poderia resumir toda a terapia, o processo de terapia, como um aprendizado a pensar de uma maneira mais realista. É isso. Aprender a pensar de uma maneira um pouco mais racional. Você vai continuar tendo suas emoções, aceite suas emoções, gerencie suas emoções, mas por favor, seja um pouco mais realista. E o Albert Ellis tem um livro que ele fala só sobre isso. Como crenças mágicas, crenças não realistas geram intenso sofrimento emocional. Mas a gente pode comparar o nosso processo de pensar de forma fantasiosa com o Papai Noel.
Da mesma maneira como a criança sofre, ela descobriu que Papai Noel não existe. Ela sofreu muito quando descobriu que, da mesma forma, muitos adultos sofrem quando percebem que o Papai Noel que eles criaram na cabeça, aquelas fantasias sobre a vida, sobre si, sobre os outros, quando elas descobrem que isso não passava de uma fantasia, aí vem aquela frustração, vem aquela dor. E tudo isso poderia ser evitado se simplesmente as pessoas pensassem de uma forma um pouquinho mais realista. 7. O mundo deveria me proporcionar tudo de que preciso. A vida deveria ser confortável. Eu não deveria ter que sofrer. E é o Papai Noel na forma de mundo. Às vezes a gente não aceita a realidade e a gente vai sofrer alguma injustiça. Eu espero não sofrer injustiças, mas eu sei que elas vão vir. Algumas pessoas sofrem mais injustiças do que outras. Não existe essa desigualdade na injustiça. Até nisso a vida é injusta. Mas imaginar que a vida é justa é uma das piores fantasias geradoras de sofrimento. A fantasia que a gente vive num mundo justo. Que eu vivo num universo confortável e o Eric Berne dizia que isso era uma outra fantasia tipo Papai Noel. Se eu for uma pessoa boa o suficiente, se eu for obediente e bonzinho o suficiente, as coisas vão ser boas para mim. Uma das grandes fantasias que as nossas crianças aprendem e passa pouco tempo para elas descobrirem que tudo aquilo não passou de uma grande mentira. Vamos parar essa ideia mágica de que nós vivemos num mundo que só vai nos dar coisas boas e vai me tratar de maneira 100% justa. Não, isso não vai acontecer. Então, qual é a crença racional? Vamos lá, lado direito. É ótimo, é maravilhoso, é muito bacana quando tudo sai do jeito que eu quero. E quase sempre sai. Verdade. Não é que a maioria das vezes a gente vai ser enganado, a maioria das vezes a gente vai ser prejudicado. Não. Na maioria das vezes, nossos esforços são compensados. Nem sempre. Mas não existe motivo algum porque tudo deva sair sempre sem percalços. Inconveniências também fazem parte da vida de todas as pessoas. Quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, como é que você quer? Não precisa nem responder também. Eu já senti que a coisa fica pesada. Tem gente que rodopia, dá show, faz crise de birra, briga com o namorado, briga com a mãe, briga com o pai, briga com os filhos, bate no cachorro. Todo dia a gente vai enfrentar alguma situação em que as coisas não deram certo. A pia entupiu, o micro-ondas quebrou, a geladeira pifou. E é bem quando a gente está sem dinheiro. O meu dente costuma quebrar perto do Natal. O carro quebra quando você já gastou todo o seu dinheiro em outras coisas. E aí você não sabe se pede empréstimo, se você vai andar de ônibus, o que você vai fazer. A vida é assim. Como é difícil a gente aceitar a vida como ela é. Às vezes a gente acha que a nossa vida tem que ser igual a daquela pessoa que a gente vê na TV, mas não é. Mas é interessante, né, que os maiores índices de suicídio são pessoas de classe média alta. São pessoas que por algum motivo vivem num ambiente com mais recursos, mas que tem um sistema de cobrança interno que é absolutamente insuportável. E é aí que o sofrimento mais aparece, é na nossa cobrança interna. Esse próximo é o que o Albert Ellis chama de terribilização. Terribilização vem da palavra terrível. Quando você fala que tudo é terrível, você transforma coisas que são ruins
em coisas terríveis. Alguém já ouviu falar em programação neurolinguística? A programação neurolinguística diz que aquilo que você fala é capaz de alterar as redes neurais do cérebro. A gente não dá valor para as coisas que a gente fala, mas hoje está confirmado que as nossas palavras têm poder até para mudar as redes de neurônios dentro do cérebro. Existe o fenômeno da neuroplasticidade e o que a gente faz aqui na terapia é uma forma de trabalhar a neuroplasticidade do cérebro. Ou seja, você repetindo essas afirmações lógicas, aprendendo a olhar para outra pessoa de maneira diferente, você muda a forma como os neurônios trabalham no cérebro. Gente, isso é uma coisa excepcional. Qual é a frase racional? É decepcionante, inconveniente, quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, mas raras vezes se trata de algo terrível ou catastrófico. Não há razão para que tudo sempre ocorra do jeito que eu gostaria. Eu perder o emprego é terrível, catastrófico ou é simplesmente ruim? Eu chegar em casa, abrir a porta, meu marido está com outro. Ruim. Gente, é importante a gente aprender a olhar as coisas de uma maneira mais realista. Se eu vou olhar as coisas de uma maneira mais realista, eu não vou mais usar nossa, que coisa terrível. É ruim, é chato, é desagradável, é decepcionante, é frustrante, não é terrível. Terrível seria eu chegar em casa e não ter mais casa. É uma bomba bem na sua casa. Aí tudo bem, aí é terrível. Terrível é você chegar no bairro onde você mora e você descobriu que todas as pessoas lá foram massacradas. Não tem nada. Não, terrível é cair uma bomba atômica, mata a cidade inteira. Não, aí é terrível. Agora, é terrível porque a carne passou do ponto? Não. É terrível porque o meu chefe brigou comigo? Não. É ruim, é chato, né? Desagradável, decepciona, mas não é terrível. É só jeito de falar. Não é só jeito de falar, porque o cérebro, ele acredita naquilo que você está falando. A gente pensa que é brincadeira, mas o cérebro não sabe que é brincadeira. Tive uma professora de terapia que conheceu a Mônica Levi e ela dizia o seguinte: as pessoas dizem assim, o que entra por um ouvido sai pelo outro. Ela falou uma grande mentira. O que entra pelo ouvido fica aqui dentro. Fica aqui dentro mesmo. E se você fala ainda, se você repete coisas que não são realistas, baseado na neuroplasticidade, a neuroplasticidade é tanto para bom como para ruim. Você pode fazer com que o seu cérebro funcione de uma maneira pior. Então nós estamos aqui para o cérebro funcionar de uma maneira melhor. Vamos para o outro. É mais fácil evitar problemas que os enfrentar e lidar com eles. Por que as pessoas usam droga? Por que as pessoas bebem? Por que as pessoas trabalham às vezes compulsivamente? Para fugir dos seus problemas, para fugir da ansiedade, para fugir da melancolia da vida. Então as pessoas às vezes usam drogas, bebem, é uma forma de se anestesiar. Até o trabalho compulsivo entra nessa categoria. O que a gente aprende com a terapia é melhor você enfrentar e fazer aquilo que está ao seu alcance do que fugir, do que usar drogas, do que ficar bebendo, se prostituindo, sexo desenfreado. Tudo isso, todos esses comportamentos disfuncionais são estratégias de fuga, uma maneira de fugir da realidade. E o que a terapia nos ensina é: fique dentro da realidade. Olha a realidade de frente, sem medo. O que vier, veio. Aí você resolve, tá? Então, vamos lá. Qual é o pensamento lógico? Evitar meus problemas talvez seja mais fácil a curto
mas não a longo prazo. É sempre proveitoso sair da zona de conforto para enfrentar os problemas e tentar resolvê-los. A nossa zona de conforto, nós criamos uma zona de conforto em torno de nós e fazemos de tudo para não sair dessa zona de conforto. O nosso cérebro foi projetado ao longo da evolução para nos preservar dos perigos, tá? Guardem isso. Por isso que nós somos acomodados. Só que hoje nós não vivemos mais nas cavernas, nós vivemos em sociedade. E por isso, muitas vezes, eu agir de uma maneira proativa contraria os interesses do meu cérebro. Se dependesse do meu cérebro, eu ficaria deitado em casa, no sofá. Por quê? Porque eu estou protegido. Por isso que a gente pensa tanta abobrinha. Essas abobrinhas que a gente pensa não é voluntário. É uma parte do nosso cérebro que produz esses pensamentos, por incrível que pareça, é para nos proteger. É como se ele estivesse lançando alertas. Olha, cuidado, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. É para nos proteger. Só que isso, ao invés de nos proteger, nos deixa malucos. Vamos continuar. A infelicidade humana é causada por circunstâncias de vida e acho impossível ser feliz quando nada tem dado certo para mim. Aqui, qual é o erro do pensamento dessa crença? É imaginar que ser feliz ou ser infeliz depende das circunstâncias. Não depende. O maior exemplo é o que eu falei. É o criador da logoterapia, o Viktor Frankl, que revolucionou a psiquiatria lá nos idos de 1950 a 1960, com base na experiência que ele passou como judeu no campo de concentração. Todos os familiares dele foram mortos, os pais, a esposa, todos foram mortos. Só ele sobreviveu, mas porque ele aprendeu no campo de concentração, ele criou a logoterapia. Aconselho todos a lerem o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. É sensacional. A felicidade, a infelicidade depende do seu propósito na vida. Depende do sentido que você dá à vida, não das circunstâncias. Então vamos ver aqui a frase lógica. A vida de vez em quando apresenta desafios, mas tenho a capacidade de evitar desastres maiores, aprendendo a pensar de modo racional e psicologicamente saudável. Posso aprender a me sentir bem, mesmo quando algumas circunstâncias têm sido insatisfatórias. Então aqui, quando a gente lê isso, pode parecer uma coisa simples. Mas isso daqui, gente, é uma revolução filosófica na nossa vida. É a gente parar de depender das circunstâncias. A minha felicidade não está nas circunstâncias. Claro que eu torço para que as circunstâncias sejam boas, é lógico. Ninguém quer viver circunstâncias ruins. Mas a sua felicidade depende só da maneira como você pensa. Depende de você pensar de uma forma mais racional, mais lógica. Gente, pensar de uma maneira racional e lógica não quer dizer que 100% do tempo eu vou ser racional, mas só de pensar de uma maneira mais realista, a gente fica tão mais feliz. Quantas pessoas vêm na consulta buscando um remédio mágico para parar de sofrer? E esse remédio mágico está dentro da gente. É a nossa capacidade de pensar de uma forma mais realista e racional. Não está na farmácia. Se o médico prescreveu, conversa com ele, e é sempre melhor seguir a prescrição do médico.
tá? Porque às vezes você pensa que é só por uma coisa e ele está pensando em outra coisa. Se há a possibilidade de algo ruim acontecer, preciso me concentrar nisso agora. Meu filho saiu de casa com o carro. Aí eu vou ficar pensando a madrugada toda na possibilidade dele bater o carro, sofrer um acidente grave, ser abduzido por um ET. E aí eu começo a fantasiar. Quando toca a campainha e ele entra em casa, ai, que alívio. Quanto tempo você vai ficar sofrendo? Meu filho casou, aí você fica pensando, nossa, mas e como vai ser a lua de mel dele? Será que vai dar certo? Será que vai se dar bem com a esposa, com o marido? Você fica se atormentando. Não adianta se preocupar, a preocupação não vai levar a lugar algum. Então vamos lá. De nada adianta refletir muito tempo sobre situações que fogem ao meu controle. Insistir em pensar nelas não muda o resultado e só me torna infeliz. Posso lidar com os problemas. Aqui entra mais um Papai Noel disfarçado. É a nossa fantasia de controle. A gente acha que consegue controlar as coisas da vida. A gente acredita que se a gente se preocupar... Por que a gente se preocupa tanto? A gente tem a ilusão de que a gente se preocupando, a gente consegue controlar a vida. Quanto mais eu me preocupar, mais eu consigo evitar que coisas ruins aconteçam. E aí é uma tremenda fantasia. É um pensamento mágico. Você pode se preocupar o quanto você quiser. Não vai mudar em absolutamente nada os acontecimentos. Nada. Olha, é difícil aceitar isso. Mas você aceitar essa verdade é uma libertação. Qual verdade? Você não tem controle. Existe uma solução certa para todo problema. E é terrível não conseguir encontrá-la. É outro Papai Noel. É a solução perfeita para os meus problemas. Não existe. A maioria das soluções são parciais. Olha, dificilmente você vai encontrar aquela solução perfeita que vai resolver 100% dos seus problemas na vida. Não existe. Então vamos lá. A maioria dos problemas não tem uma única solução correta, mas várias soluções possíveis. E eu acrescento que elas não são 100%, tá? Elas vão ajudar, mas não vão resolver 100%. Nossas decisões só podem se basear nas informações que estão ao nosso alcance num determinado momento. E muitas vezes não temos boas opções para decidir. Gente, isso também é frustrante, mas a gente precisa aceitar. Sabe aquela história? Puxa, mas por que eu fiz isso? Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu jamais teria feito aquilo. Acontece que quando você fez aquilo, você não tinha todas as informações que você tem hoje. Você não tinha todos os recursos que você tem hoje. O contexto mudou. Quando você fez aquela coisa da qual você se arrepende no passado, você não tinha a mesma visão que você tem hoje. O contexto mudou. Hoje você tem outras informações que não estavam à sua disposição na época. Aprenda a se perdoar. Você aprendeu com a experiência. Hoje você tem um novo know-how que a vida lhe proporcionou, oportunidades de você aprender coisas que não estavam à sua disposição 2, 5, 10 anos atrás. Mas essa é a vida. A vida é uma escola, né? Hoje você está no 15º ano do fundamental da vida e você sabe coisas que você não sabia 5, 10 anos atrás. Que bom que a gente está aprendendo.